é um texto bastante conhecido. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, e depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Meus queridos, a acepção de pessoas, quanto à expectativa da conversão, como podemos tratar disto em nosso modo de enxergar a sociedade ao qual nós pertencemos? Como seres humanos, nós temos uma tendência para olhar apenas para as aparências. Mas com a ajuda do Senhor Jesus Cristo, nós podemos aprender a ver além das aparências. Não devemos fazer acepção de pessoas. É sempre mais fácil favorecer as pessoas preferidas, ou aquelas pessoas que nós admiramos, rejeitando quem é diferente. É sempre mais fácil. Como é bom estar com um amigo, como é bom estar com a família, como é bom estar com as pessoas que de alguma maneira nos aquece o coração, aquece a alma, que nos faz algum bem. Como é bom estarmos com pessoas que podemos contar com elas. Como é bom participar da vida da igreja com as pessoas que gostamos. Mas nós também precisamos aprender algo mais do que isto. Nós precisamos olhar para os diferentes, enxergar além da aparência daquilo que é diferente e enxergar outros indivíduos, outras pessoas, e da mesma forma conviver bem com ela. Jesus veio para destruir as barreiras, nós precisamos nos lembrar disto. Jesus Cristo veio para aproximar as pessoas, nós precisamos saber disto. Jesus veio para acolher pessoas, nós precisamos saber disto. Jesus veio para salvar pessoas de todos os lugares, pessoas de todas as matizes, pessoas de todas as origens, pessoas de todo lugar. Mas como se nós preferimos somente algumas e preterimos outras? Em Gálatas, capítulo 3, do versículo 26 ao 28, o apóstolo Paulo, ele chama atenção para isto. E Paulo, o apóstolo, ele é uma autoridade cristã, uma autoridade bíblica diferenciada, porque ele entendeu que o seu chamado para pregar foi para os gentios.
Foi para pregar para aquelas pessoas que eram tidas como impuras. E olha o que ele diz aqui em Gálatas: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Olha a compreensão que Paulo tinha com o que diz respeito a vidas a serem alcançadas para a salvação. Há pessoas cristãs que viviam na mesma comunidade, na mesma igreja. Há pessoas que eram tidas como irmãs na fé. Ele diz assim: olha, todas precisam entender que são uma em Cristo Jesus, né? E nossas diferenças superficiais, portanto, devem perder as importâncias. E nós precisamos considerar que todos carregamos, como crentes, algo em comum, como convertidos, algo em comum, e mesmo com aqueles que ainda não foram convertidos, algo em comum. Sem Deus, nós não somos nada. Sem Deus, nós não seremos nada. Por isso nós precisamos de Deus, e nós precisamos do amor de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Hoje o professor da escola dominical fez um brilhante estudo bíblico sobre a mulher na igreja. E eu fiquei pensando como é que esse jovem presbítero vai falar, vai destacar a importância da mulher na vida da igreja. E no discurso atual, isso leva a uma palestra ou a uma apresentação de ideias praticamente sem fim. E eu gostei e vibrei muito quando o professor, ele disse assim: para Deus não há diferentes. Todos sem exceção, precisam do perdão de Deus para serem salvas. Homem e mulher. Então, diante de Deus não há essa distinção, não há esse olhar crítico, não há esta diferenciação, porque o Evangelho Salvador, ele é destinado a todas as pessoas. O texto que nós lemos, ele nos mostra a conclusão de Pedro, após ele ter interpretado corretamente, diga-se de passagem, o que Deus revelou a ele, através de uma visão. Pedro, para entendermos uma coisa, Pedro, apesar de alguns comentaristas, alguns teólogos, dizerem que Pedro era um homem rude, né? Que Pedro era um pescador, e eu não consigo enxergar Pedro como um homem rude, por ser pescador. Até porque ser pescador hoje pode ser uma profissão simples, né? Pode ser uma profissão simples, mas naquela época não. Qualquer ofício manual, braçal, que uma pessoa exercia, era uma pessoa de sabedoria, era uma pessoa de conhecimento, era uma pessoa preparada. Quais eram os ofícios dos dias de Jesus? O carpinteiro, o pescador, o oleiro, né? O boieiro, o cuidador de ovelhas, o pastor de ovelhas, alguns outros ofícios, se formos aqui pesquisar e levantá-lo. Quem não tinha ofício nenhum, sim, eram pessoas mais despreparadas, menos cultas, menos conhecedoras das experiências da vida. Mas Pedro, a meu ver, ele era um homem, sim, muito culto, muito conhecedor das leis, conhecedor da palavra de Deus. Um estudioso, exegeta, é aquele que estuda o texto original da Bíblia, e eu conheci um
grande destaque. Aliás, eu conheci 3 grandes mestres da língua grega e hebraica, né? Dr. Valdílio Carvalho Luz, o professor Oswaldo Dias de Lacerda e o professor João Alves, profundos conhecedores, e eles eram unânimes em dizer uma coisa: traduzir os textos de Pedro são tarefas muito difíceis, porque a linguagem de Pedro é extremamente erudita, se iguala à dos clássicos da literatura grega. Os 3 professores falavam isso. Então, quando você ouvir alguém dizer assim, Pedro era um homem rude e letrado, não acredite. Pedro, na verdade, era um homem conhecedor de muito daquilo que o judaísmo, a cultura judaica, podia produzir. Os romanos consideravam, sim, os judeus, de modo geral, inferiores e letrados, mas conforme a tradição, conforme a política, conforme a cultura deles. Mas para o povo hebreu, Pedro não podia ser considerado um homem iletrado. Então Pedro, ele conclui, para termos uma ideia, ele conclui, após ele ter a visão que Deus lhe deu, que você pode pegar nos versículos anteriores de Atos, capítulo 10, que nós lemos, quando ele vê uma quantidade imensa de seres vivos, de animais, dentro de um grande lençol, e ali ele contou a quantidade de animais que estavam ali, que eram animais impuros, mas que eram animais que, de modo geral, serviam para alimentação. Então, Pedro tem esta conclusão que nós lemos aqui. Assim como aqueles animais, embora os judeus não os comessem, os outros povos comiam, assim também o Evangelho era para ser pregado para todas as outras pessoas, não somente para os judeus. E Pedro, antes, ele pensava isso, ele acreditava nisso por ser um judaizante, de raiz, assim como Saulo, antes de ser chamado para pregar o Evangelho aos gentios. Então Pedro, ele tinha um preconceito muito grande no que diz respeito a evangelizar gentios. Embora, repito, Paulo fosse o chamado apóstolo dos gentios, Pedro teve que romper esta barreira e levar o Evangelho para outras pessoas que não eram judaizantes. Pedro teve que entender que não precisava um não judaizante primeiro se converter ao judaísmo, para depois se converter ao cristianismo. Com esta visão, Pedro entendeu que não era necessário circuncidar ninguém, nenhum homem, para depois de circuncidado, ele vir a crer em Jesus. Então Pedro entendeu uma lição muito simples: ele precisava pregar o Evangelho para qualquer pessoa. Não era para ele fazer a acepção de pessoas, considerando que somente os judeus podiam receber a mensagem da salvação. Os gregos, os romanos e todos os outros povos também precisavam do Evangelho da salvação. Fazer acepção de pessoas significa considerar pessoas especiais na sua vida. As pessoas que você quer bem, aquelas pessoas que você promove. Preterir pessoas é você desprezar pessoas. Pessoas que você não quer bem, você rejeita pessoas. Por isso, Deus não trata ninguém especial mais. Deus agora trata o grego, Deus trata o judeu, Deus trata qualquer ser humano do planeta, alguém que é pecador e precisa conhecer Jesus Cristo. E este é o novo desafio para nós, assim como foi para Pedro, entender que o Evangelho era para além dos judeus. Há outros escolhidos também, em qualquer e em diversos outros lugares. Por isso, eu quero propor a você, meu irmão, nesta noite, quero propor a você que vai assistir a mensagem de casa, a pensar numa questão muito importante:
Como você pode entender que o Evangelho da graça é para todas as pessoas? Como você pode entender isto? Mas não só entender isto, como você pode levar esse Evangelho para aquela pessoa que você acha que não merece, para aquela pessoa que você acha que não deve ser convertida, para aquela pessoa que você, ainda que não tenha coragem de dizer que ela não merece, você não leva porque você não quer que ela ouça, não quer que ela se arrependa, não quer que ela se converta, não quer que ela vá aos pés de Jesus, não quer que ela seja salva. Aquela pessoa que você diz de ombros, não tenho nada com isso. Aquela pessoa que você deixa de lado por conta da inconveniência, da inadequação, por conta do estilo, ou talvez até por conta do pecado que ela persiste nele. Como você pode entender e pode superar essa barreira? Meus queridos, em primeiro lugar, é preciso que nós tenhamos uma visão para aprender esta diferença. Pedro aprendeu com uma visão. Nessa visão, o Senhor mostrou a Pedro que os gentios não são impuros diante de Deus e que os gentios não tinham de tornar-se judeus antes de poderem se tornar cristãos. E isso nos ensina acerca do quanto preterimos pessoas para serem integradas na igreja de Cristo. Talvez tantas cadeiras vazias aqui seja o resultado disto. Por nós preterirmos pessoas, por nós darmos de ombro com as pessoas que nós conhecemos, por nós não chamar essas pessoas ao diálogo da fé, das coisas e dos princípios, dos valores da Bíblia, dos valores da salvação, dos valores da graça de Deus. Talvez nossos familiares que nós tanto amamos e queremos bem, estejam vivendo longe do Evangelho por nossa culpa, por nossa responsabilidade. Por isso é preciso ter a visão. Se você ainda não teve a visão, olhe para Cristo, olhe para a palavra de Cristo, olhe para a mensagem de Cristo, conforme Ele declarou e João escreveu isso no capítulo 10, versículo 16. Eu tenho ovelhas, outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Ainda tenho outras ovelhas. Você já teve a visão? Você já viu, sendo redundante, você já viu a visão? Como dizem na gíria, você já recebeu a visão? Você já se deu conta de que Deus pode te usar e quer te usar para a pessoa que está lá morrendo no pecado que está ao seu lado? A visão a qual eu me refiro não é a de Pedro, até porque nós não somos judeus, mas a visão correta do reino de Deus, onde o Senhor se faz presente na humanidade em todos os lugares do planeta, onde nós aprendemos com esse Deus que Ele não faz acepção de pessoas, que Ele não faz preterição de pessoas. A visão de que Deus tem um projeto para qualquer pecador, e o projeto dele é esse: arrependa-se para que seja perdoado o seu pecado. O projeto de Deus é de acolhimento: vinde a mim, todos os que estão cansados, todos que estão oprimidos, todos que estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O projeto de Deus é aquele que deseja que todos sejam salvos. Por isso, Ele comissionou os crentes, eu e você, dizendo, ordenando para irmos e pregarmos este Evangelho. A visão do reino de Deus, a visão correta do reino de Deus, faz com que a igreja se abra para receber pessoas de todos os lugares, de todos os tipos. Eu acho horrível, embora em certo espectro,
Parece interessante. Grupos de amigos na igreja. É bonito, Marinalva. Mas por que outros não podem fazer parte dos grupos da igreja? Quando eu era adolescente ainda, e já liderava e trabalhava na igreja, com mocidade, com adolescentes e com jovens, um dia meu pastor, me chamou e disse assim: Eliezer, o grupo de jovens da igreja está composto de uma panelinha. A sua missão, primeira, para conseguir fazer um bom trabalho, vai ser quebrar essas panelinhas e entrar e participar da vida destas pessoas, dessas outras pessoas. E eu entendi isso muito cedo. Nós precisávamos reunir para orar, nós precisávamos nos reunir para estudar a Bíblia, nós precisávamos nos reunir para nos prepararmos para sairmos à rua para evangelizar, nós precisávamos nos reunir para formar o grupo musical da igreja, nós precisávamos nos reunir para receber o visitante bem, nós precisávamos nos reunir para fazer a vida da igreja dinâmica. E esta foi a minha primeira missão, quando ainda nem pastor era. E nós tivemos um grupo de jovens na igreja que fez a diferença. Nós tivemos um grupo de jovens que fez a diferença. Daquele grupo, 4 pessoas se formaram em teologia e foram pastores. 4 pessoas. E dentre elas tinha um árabe, Ismael Rashid Júnior, podre de rico, mas dentre elas tinha um pobre, muito simples, muito humilde. Ambos se tornaram ministros do Evangelho, ministros presbiterianos. Meus queridos, quando nós temos a visão correta do reino de Deus, nós olhamos para pessoas, não olhamos para título, não olhamos para situação, condição social, não olhamos para a cor da pele, não olhamos para isto ou aquilo, nós olhamos para seres humanos e entendemos que elas precisam serem salvas por Cristo Jesus. E por elas, nós faremos de tudo para que o Evangelho seja bem claro e seja abençoador em suas vidas. Então esta é a primeira lição que eu tenho aqui. Precisamos ter a visão. Você tem a visão? Ou para você, as pessoas para serem crentes e membros da igreja são só pessoas qualificadas? Gostaria que você pensasse nisso com seriedade. Porque esta foi a primeira lição que Pedro aprendeu. E as palavras que ele diz aqui no texto que nós lemos, deixam isso muito claro. O Evangelho é para a salvação de todo aquele que crê. A segunda consideração que eu vejo aqui no texto é que, assim como Pedro firmou o seu aprendizado, vendo a necessidade de pecadores sem perdão, que o rodeava, nós também precisamos olhar para essas pessoas e enxergá-las. Ao nosso redor, há pessoas que precisam ser vistas. Há pessoas que precisam ser identificadas. Há pessoas que precisam ser chamadas pelo nome.
ao nosso redor há pessoas que não são iguais a nós. Meus irmãos, eu venho de uma tradição de família cristã muito rigorosa. Eu não podia, na minha infância, ser amigo de católicos romanos. Me lembro quando menino, já contei isso aqui, um dia, com tanta curiosidade, eu entrei dentro da matriz da igreja católica da pequena cidade onde eu nasci. E eu fiquei impressionado com o que eu vi lá. Imagem de tudo quanto é jeito. Porque uma coisa que mais me assustou foi a imagem do Cristo morto, numa caixa de vidro, no lado do templo, assim. E aquilo me impressionou muito. E eu cheguei em casa e contei. Ganhei uma coça. Menino, o que você tinha de fazer dentro da igreja católica? Lá não é lugar que você pode ir. Lá não é lugar que você pode entrar. Eu fui criado dentro de uma disciplina que eu não poderia ter amigos, ser amigo de pessoas que não fossem da igreja. Eu só podia ter amigos dentro da igreja. Eu não podia conversar com quem não fosse crente. Eu cresci dentro de uma tradição em que eu não podia namorar, não podia gostar, não podia achar bonita uma menina se ela não fosse crente. Você tem amigos que não é crente? Ou você é daquele tipo que ainda pensa desse modo, conforme a criação que eu tive? Ah, não, recebi um convite para ir no aniversário do menino de 3 anos de idade. Ah, mas eles não são crentes, eu não vou não. Mora lá no prédio, mas eu não vou. Eu recebi um convite de casamento, mas vai ser lá naquele salão, eles nem crentes são, eu não vou não. Quantas vezes nós já pensamos desse modo? Queridos, Pedro, ele teve esta compreensão, ele aprendeu que isso não podia ser como padrão de vida dele, e ele entendeu que aquelas pessoas que não eram crentes, elas precisavam do perdão de Deus. E olhe que no texto que nós lemos, ele fala sobre isto, que Jesus Cristo morreu para perdoar o pecado de todos, em todos os lugares. E Pedro, ele fez uma visita a uma comunidade de incrédulos que não eram judeus, e ele foi apresentado a pessoas necessitadas da graça de Deus, e você pode verificar isso em Atos 10, de 17 a 48, onde no versículo 28 ele diz assim: Deus me demonstrou que nenhum homem seja considerado imundo. Deus me mostrou isso, que nenhuma mulher, nenhuma pessoa deva ser considerada imunda. Tratado com um preconceito de rejeição. Compreensão similar foi do apóstolo Paulo, quando ele escreveu a Epístola aos Romanos, capítulo 3, versículo 23. Ele diz assim: todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. E a mensagem comum dos apóstolos, Pedro, Tiago, João, Paulo, era esta: quem crer será salvo. Quem crer será salvo. Por isso Jesus disse, João escreveu isso no capítulo 3, versículo 36, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanecerá a ira de Deus. Quem crer, e eu acho um contrassenso tão grande, que às vezes para as pessoas mais próximas do nosso ciclo de amizade, e do nosso círculo familiar agora, são as pessoas que nós menos nos evangelizamos, que nós menos oramos com elas,
são as pessoas que nós menos damos testemunho. Você que é casado com cônjuge, ainda não membro da igreja, ainda não convertido. Qual foi a última vez que você teve uma conversa séria com o seu cônjuge a respeito da salvação? Você que foi convertido a Jesus, mas o pai e a mãe ainda não. Qual foi a última vez que você teve uma conversa sobre Jesus ser o salvador delas? Qual foi a última vez que você orou com sua mãe, com seu pai, com o não crente da sua família? O seu marido, a sua esposa, seu filho, sua filha? Então há um contrassenso imenso. As pessoas, muitas vezes que nós tratamos com acepção, também são as pessoas que nós preterimos e as rejeitamos para a salvação em Cristo. E ainda dizemos, como Jesus disse, né? Que o profeta não é tratado com honra na sua própria terra. Só que a gente acaba esquecendo que a gente deixou de ser profeta na terra. A gente não profetizou nada. A gente não pregou nada. E diz ainda, não há profeta com honra na sua própria terra. Meus queridos, Pedro aprendeu essa importante lição. E nós precisamos também aprender esta lição. A pregação do Evangelho deve objetivar a mensagem de salvação para quem está perto de nós. Pedro diz: reconheço, em verdade, que Deus não faz acepção de pessoas. Quer dizer, Deus não quer que seja só judeus a serem salvos. Eu reconheço, disse Pedro, mas que é aceito por Ele aquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. A Ele, todos os profetas dão testemunho de que todo que nele crê receberá a remissão dos pecados pelo seu nome. Resultado, as pessoas que Pedro foi visitar na comunidade, o centurião Cornélio e a sua família, todos eles creram, foram batizados e foram salvas. Todos eles. Primeiro, ter a visão correta do reino. Segundo, ter a compreensão e aprender que todos precisam da graça redentora de Cristo. E que o único meio delas receberem a redenção é através da mensagem de salvação de Jesus. E a terceira e última lição é observar e ver o resultado desse comportamento novo. Pedro viu o efeito da pregação, onde muitos foram salvos. Se você não fizer nada para evangelizar, você não vai ver salvos como fruto do seu trabalho. Guarde isso. Talvez o tempo que você já tenha na igreja a qual você faz parte, você ainda não tenha alcançado uma pessoa para Jesus. E talvez você já seja membro da igreja há mais de 30 anos. E você ainda não alcançou uma pessoa para Cristo. Você ainda não viu ninguém da sua pregação ser salva. Por quê? Porque você não pregou. Porque você não testemunhou. Porque você não enxergou para essa pessoa como uma necessitada da graça de Deus. Porque você não cumpriu a sua missão de evangelizar. E é isto que nós precisamos aprender com Pedro ainda. O agir de Deus, através da nossa pregação, salva o pecador, transforma a sua vida. Foi isso que Pedro viu. Ele era relutante, preconceituoso, mas ele teve a visão.
Ele enxergou aquelas pessoas como carentes da graça de Deus. Ele evangelizou aquelas pessoas e o resultado apareceu. A cena do capítulo que nós lemos nos mostra o seguinte: a pregação de Pedro, através dela, Deus com a sua bondade, um soldado orando com sincero arrependimento, uma congregação tocada e esclarecida, e a conversão de muita gente. Pedro viu o resultado da sua atitude. Ele viu o resultado da sua pregação. Irmãos, digno de honra seja aquele, e de redobrados honorários, aquele que entre vós se dedica a pregar a palavra. Digno de reconhecimento seja aquele que, mesmo que não recebe nada, mas prega o Evangelho. E o maior reconhecimento de quem prega o Evangelho é ver conversões e vidas transformadas. Jesus é o Senhor de tudo, é o Senhor sobre todos. Inicialmente, Pedro hesitou em visitar um lar gentio, mas Deus removeu os preconceitos desse apóstolo e lhe mostrou o que ele poderia fazer. E Pedro se dispôs, obedeceu e fez. E a mensagem de Pedro foi compreendida, porque ele pregou debaixo da unção do Espírito Santo de Deus. O próprio Pedro, ele escreveu na sua segunda epístola, capítulo 3, versículo 8 e 9. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus é longânimo. Pela obediência de Pedro à vontade de Deus, o Evangelho foi pregado a judeus e aos gentios. Precisamos nós hoje dizer sim e fazer a vontade de Deus em pregar o Evangelho às pessoas que estão ao nosso redor, enquanto Deus usa da sua longanimidade para conosco e tem tido paciência conosco e repetidas vezes tem falado aos nossos corações para irmos e pregarmos o Evangelho, para sermos testemunhas, para falarmos da graça de Deus às pessoas que estão ao nosso redor. Pare e pense. Pare e pense um pouco, se você tem um entendimento de que o Evangelho da graça de Deus é para todos. Pare e pense nisto. Se você ainda não pensou, é hora de você parar e pensar. Hoje é tempo de você ser um instrumento nas mãos de Deus. Por isso, como cristãos, precisamos fielmente aprender a verdade espiritual e traduzir esse aprendizado em prática. Porque aquilo em que acreditamos determina a maneira como nos comportamos. E o nosso comportamento deixa claro, explícito, quem nós somos, de verdade. Você é crente? Então comporte-se como um crente. E o comportamento que Deus espera de você como crente, entre outros, é prega o Evangelho, testemunha o Evangelho da graça e da salvação. Somos servos e precisamos dizer sim, sim, Senhor.
Quando Deus nos chamar, devemos entender que precisamos dizer sim. Eu acho que Deus já te chamou. Por isso é tempo de você dizer sim. Deus não faz acepção de pessoas. Eu custei muito tempo para entender isto. Deus não trata ninguém especial. Assim como Deus não rejeita ninguém. O Evangelho é para todos. Se a pessoa vai crer ou não crer, é outra história. Ela responderá por si mesma diante do trono de Deus. Mas a nossa missão é pregar o Evangelho a toda criatura. Ao final desta jornada, ao final desta campanha sobre a pregação do Evangelho e o contexto social em que nós vivemos, você aprendeu alguma coisa que está fazendo diferença na sua vida? O meu objetivo como pregador foi chegar a esse ponto da pregação de hoje. A visão correta do reino. A compreensão de que assim como você um dia precisou do perdão e da redenção em Cristo, as pessoas que estão ao seu redor também precisam. E que você precisa ver o resultado quando você abre a boca para pregar e para testemunhar. As pessoas estão esperando. Ainda há tempo. Fale de Jesus para alguém. Hoje o meu filho contou uma coisa e eu termino a mensagem na aula que ele deu. Ele me emocionou porque ele falou de mamãe, da minha mamãe. Ele fez alguma coisa errada na adolescência. Ele contou isso hoje. E a minha mãe chegou perto dele e falou, chamou o nome dele pelo diminutivo. A avó tem esses negócios, né? Avô. Eliezinho, o que você fez é pecado. Vamos orar e pedir perdão para Deus? E a minha avó, a minha mãe, a avó do Júnior, com carinho de avó, ensinou para ele o que era pecado e o que deve ser feito quando se peca. Pedir perdão para Deus e não fazer mais. Queridos, minha avó evangelizou meu filho. Que coisa linda. Você pode evangelizar seu filho. Em vez de você ficar brigando em casa, apontando o dedo, fala, querido, querida, isso é pecado. Você precisa se arrepender, pedir perdão. Porque você precisa da graça de Deus. Veja que evangelizar é simples. E o meu filho disse assim, eu aprendi o que era pecado naquele dia. E eu aprendi que Deus perdoava naquele dia. Vamos orar um pouquinho? Vamos colocar nossas vidas nas mãos de Deus. Vamos fazer um propósito novo. A partir de hoje, chamar alguém para orar com ela, para falar da salvação, para falar das coisas do reino com ela. Quem gostaria de fazer esse propósito? Levanta a mão. Quem gostaria de sair daqui hoje renovado? Eu vou procurar alguém da minha convivência, seja família, seja amigo, e eu vou falar com ela da salvação em Cristo Jesus. Amém. Vamos dizer para o Senhor nos ajudar? Vamos pedir a unção do Espírito para isso, a sabedoria. Senhor Deus,
Assim como Pedro, conforme o registro de Atos, compreendeu algo que faltava para ele, para ser um apóstolo, para ser um enviado para pregar o Evangelho. Hoje a tua palavra nos mostra que não foi só Pedro que precisou aprender, nós também precisamos. E nós aprendemos. E assim, ó Deus, eu peço a tua unção e graça, sabedoria, poder de palavras, para que o irmão que fez esse voto hoje, de evangelizar alguém do seu convívio, para falar da graça, para falar da salvação em Cristo, para que a pessoa possa crer em Jesus. Ó Deus, que o Senhor faça com que esse irmão tenha uma jornada feliz. Use o irmão e a irmã que fez esse propósito. Dê a unção do teu Espírito, a visão do reino. Dê, ó Deus, o poder do Senhor, para que esta pregação, ó Deus, seja bendita e tenha um resultado de redenção. Ó Pai, mova esta igreja para sairmos do nosso conforto ou da nossa indiferença, para irmos às pessoas que ainda não creem, para que elas possam saber que Jesus salva. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Querido, não desista do seu propósito.